Pai Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, na manhã de domingo, para trazer mais uma lição da classe de jovens, da classe dos vencedores. Pedimos perdão por esse atraso, né? Nós estávamos entrando um pouco mais tarde, mas pela graça de Deus nós estamos aqui e iremos ministrar essa lição para vocês. Eu peço que na medida que vocês forem entrando, divulguem essa live, compartilhem, para que nós possamos estar alcançando o maior número de pessoas possível. A lição de hoje ela tem como tema as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Trazendo para os nossos dias, nós sabemos que a vida do cristão ela é repleta de lutas, repleta de pelejas. Diariamente nós estamos em luta, tanto espiritual quanto material, em busca dos nossos objetivos. Mas quando nós colocamos Deus como nossa base, como a nossa defesa, o nosso escudo, temos fé que Ele pode nos levar além, tudo dará certo. Então, hoje nós vamos falar sobre as lutas dos hebreus para conquistar a promessa que Deus havia prometido desde os patriarcas, desde Abraão, que foi herdar a terra prometida. Essa lição ela terá como base, como nós estamos estudando nessa revista, o livro de Josué. Essa lição terá como base os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué. O capítulo 10 ele vai tratar sobre a vitória do povo de Israel sobre os reinos do sul. O capítulo 11 vai tratar sobre a vitória do povo de Israel sobre o reino do norte. E por fim, o capítulo 12 vai trazer, Josué vai escrever sobre as 31 cidades e estados, as 31 nações que foram entregues a Israel pela graça de Deus. Pois nós sabemos que, como o texto do dia diz, que está lá em Salmos capítulo 44, versículo 3, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Ou seja, Deus entregou aquele povo para Israel. Deus entregou aquele povo e cumpriu a promessa que ele havia feito. Se não fosse Deus, talvez eles não teriam ganho, né? Como se nós voltarmos um pouquinho aqui no livro de Josué, no livro de Josué capítulo 7, em que o povo de Israel ali lutou contra o povo de Ai, houve inicialmente uma derrota. Por quê? Por conta do pecado de Acã. Nós sabemos que o pecado ele atrai inúmeras consequências negativas para o cristão. Inclusive Paulo escreveu que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pela graça de Deus nós temos a vida eterna, e o pecado ele nos afasta de Deus e atrai tanto morte física quanto espiritual. Então, ali, por conta do pecado de Acã, a palavra de Deus diz que os homens de Ai feriram 36 e perseguiram desde a porta de Sebraim o povo de Israel. Então, inicialmente, houve uma derrota por conta do pecado de Acã. No entanto, Josué, ele se prostrou, rasgou as vestes, se prostrou, pediu perdão a Deus pelo pecado de Acã. Houve ali o arrependimento de Acã, e então Deus entregou ali o povo de Ai nas mãos de Josué. E então, seguindo, a síntese da nossa lição ela diz que é Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos inimigos, somente Deus. Se você for encarar as situações, as lutas da vida por si só, esquecendo que Deus está ao seu lado, esquecendo que você pode ter o auxílio de Deus, provavelmente essa luta terá como consequência o fracasso. Mas quando nós colocamos Deus ao nosso lado e andamos debaixo da vontade diretiva dele, a vitória é certa, assim como ocorreu com o povo ali, o povo de Deus, o povo de Israel. Essa lição ela possui 3 objetivos. São 3 tópicos e cada tópico
possuem um objetivo distinto, que é explicar como foi a conquista dos reinos do sul de Canaã e quais foram os milagres contemplados. O segundo objetivo é expor como foi a conquista dos reinos do norte de Canaã e quais as circunstâncias dessa longa guerra. E o terceiro objetivo é conscientizar de que a conquista da terra prometida foi um milagre de Deus. O texto bíblico como base dessa lição está em Josué, no capítulo 10, os versículos 6 ao 8 e 12 ao 14. Se você tiver um tempo depois para ler, eu te convido não a ler só o Josué, esse texto que eu citei, mas ler os capítulos 10, 11 e 12 de Josué, que, como eu falei, são os capítulos base dessa lição. O primeiro tópico, ele trata sobre a vitória sobre os reinos do sul, sobre o inimigo do sul. Apesar de ter se espalhado a notícia de que Israel havia ganhado ali de Jericó, havia vencido os povos de Ai, ao invés de aquela notícia servir como de amedrontar o povo do sul, pelo contrário, eles se sentiram ainda mais motivados a lutar contra Israel. E o estopim da guerra ali contra o povo do sul foi a aliança que Israel fez com os heveus, ou também chamado de hebraonitas. Deixa eu só confirmar, gibeonitas, perdão. O povo de Israel, ele fez uma aliança perante Deus com o povo de Gibeão, e o povo de Gibeão fazia parte da aliança do sul, justamente a aliança que declararia guerra contra Israel por conta de Israel ter feito aliança com o povo com os gibeonitas. Então, os reinos do sul se uniram para destruir os gibeonitas por conta da aliança que o povo de Gibeão havia feito com Israel. E sabendo disso, os gibeonitas enviaram um mensageiro a Josué para informar que os reinos do sul estavam se juntando para atacar os gibeonitas. Diante disso, Josué chamou o povo de Israel para então defender a população dos gibeonitas. Eu abro um parêntese aqui para pensar, para convidar você a fazer uma reflexão. Josué poderia muito bem abrir mão e deixar que os gibeonitas se defendessem por si só. Mas como ele havia feito uma aliança diante de Deus, era uma aliança que não poderia ser quebrada. E dentro dessa aliança também estava o compromisso de defesa, tanto dos gibeonitas para com o povo de Israel, quanto do povo de Israel para com os gibeonitas. Então, como essa aliança foi firmada diante de Deus, Josué não poderia deixar que os gibeonitas sofressem um ataque do sul sem intervir. Então Josué, ele convocou os seus guerreiros e caminharam durante uma noite inteira para a terra de Gibeão, para ali auxiliar naquela batalha. E ao chegar lá, eles partiram imediatamente em socorro dos seus aliados. E ao chegar lá, a lição diz que Israel não tomou inicialmente nenhuma medida contra os reis sulistas de Jerusalém. Nós sabemos que o povo de Israel, ele não era um povo conquistador. Ele não era um povo que lutava, que batalhava, que corria atrás, que tinha como objetivo conquistar terras, como era na antiguidade. Era um dos pontos característicos dos povos antigos. Não, Israel, ele era um povo de defesa. Ele apenas se defendia quando ele era atacado. E aí você pode até falar, mas ai de mundo, eles lutaram para conquistar a terra de Canaã, certo?
eles lutaram para conquistar a terra de Canaã, porque a terra de Canaã foi a terra que Deus havia prometido a eles, que seria a terra deles. Então, essa foi a luta que eles tiveram como conquistadores. Mas até então eles eram apenas um povo de defesa. E como o comentarista colocou, Israel não tomou inicialmente nenhuma medida para atacar os reis sulistas. Pelo contrário, eles só atacaram naquele momento o Reino do Sul, porque o Reino do Sul tinha declarado guerra contra os gibeonitas, e então Israel foi para defender os interesses de Gibeão. Ou seja, houve apenas uma reação à agressão do Reino do Sul contra os gibeonitas. A justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade daqueles povos. O povo do Sul era um povo idólatra, era um povo que há muito tempo vinha fazendo coisas que desagradavam aos olhos de Deus. E como eu falei anteriormente, mesmo eles sabendo que Deus havia entregado Jericó, havia entregado o povo de Ai nas mãos de Israel, eles poderiam ter se prostrado, se curvado, se arrependido e passado a adorar ao Deus dos deuses, ao verdadeiro Deus. Mas pelo contrário, eles se enfureceram ainda mais contra o povo de Israel. Deus deu chance para aquele povo se arrepender. Deus prolongou essa situação, prolongou essa guerra para que o povo dos reinos do sul se arrependesse e se entregassem a Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Então, por isso que o comentarista coloca aqui que a justiça de Deus estava trazendo a recompensa devido aos históricos atos de impiedade dos povos do Reino do Sul. Como eu falei anteriormente, o salário do pecado é a morte. Uma vida de pecado, uma vida pecaminosa, ela só nos atrai coisas ruins. E para o povo do Sul havia chegado naquele momento a recompensa daquela vida de pecado, a recompensa da impiedade. Os reinos do Sul eram reconhecidos pela sua impiedade, por ser um povo que ia para conquistar terras e não tinha piedade, matava até a última pessoa, independente de ser jovem, criança. Eles não tinham piedade. Se fosse para conquistar, eles iam até o fim. Então, naquele momento, a justiça de Deus havia chegado para aquele povo. E o segundo subtópico do tópico 1 diz que Deus luta por Israel. Como a base da conquista de Israel não foi a sua força, não foi a sua espada, não foi o seu poderio bélico, que não era tão grande, nós vamos ver mais para frente. Não. A conquista do povo de Israel só foi dada porque Deus havia prometido e eles haviam obedecido às recomendações de Deus. Então Deus lutou, Deus pelejou por aqueles povos, pelo povo de Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. No primeiro instante, Deus animou a Josué. Está lá em Josué capítulo 10, versículo 8, que diz o seguinte: o Senhor disse a Josué: não temas, porque os tenho dado nas tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Eu abro um parênteses aqui para abrir uma reflexão de que, para nós pensarmos que em todos os momentos que Josué fraquejou, que Josué talvez tenha a esperança do coração de Josué poderia estar pequena, Deus vinha com a palavra de conforto e dizia: não temas, porque eu sou contigo. Nesse momento aqui, Deus disse para Josué: não temas, porque eu já tenho entregado esse povo nas tuas mãos. Eles não vão resistir contra ti. Eles podem até tentar, mas eles não vão conseguir te derrotar, porque eu sou contigo. Muitas das vezes na nossa vida a nossa esperança pode estar diminuindo. Muitas das vezes na nossa vida nós pensamos que não tem ninguém ao nosso lado, que o nosso objetivo não será concretizado, que nós não vamos conseguir. Mas nesse momento o Espírito Santo de Deus chega do teu lado e diz assim: ei, não temas, porque eu sou contigo. Essa luta que tu está passando é passageira, mas se você perseverar, obedecer e tiver fé,
você vai passar e lá no outro lado você vai cantar o hino da vitória. Se você perseverar, obedecer e tiver fé, não existe luta grande, porque em Deus nós somos mais do que vencedores. E nessa peleja contra o povo dos reinos do sul, Deus realizou prodígios, inúmeras maravilhas, inúmeros milagres. Durante essa peleja que nós temos um dos fatos históricos mais conhecidos na Bíblia Sagrada e que eu acredito que todos conhecem, que é aquele momento em que Josué orou e Deus fez o sol parar. Deus parou o sol através do pedido de um servo seu, através das súplicas de Josué. A palavra de Deus no livro de Josué capítulo 10, ela diz que quando os povos dos reinos do sul atacaram o povo de Israel, Deus mandou uma temerosa chuva de granizo e o que afugentou aquele povo. E essa chuva de granizo matou milhares dos guerreiros do povo do sul. E mais adiante diz que o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar entrarem em pane e o sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo de batalha, ouvindo o Senhor assim a voz de Josué, como eu havia dito. Essa é a sorte para quem é fiel. Josué, o qual fez tudo como o Senhor ordenara, quando alguém do povo pecou, no caso foi no episódio de Acã, durante a guerra contra o povo de Ai, imediatamente ele resolveu o problema, aplacando a ira do Todo-Poderoso. Como eu havia dito, quando Acã pecou e Deus mostrou que ele não habita onde há pecado, no entanto, naquele momento o povo de Israel teve uma derrota inicial contra o povo de Ai. Josué, ele se prostrou e adorou o Senhor, pediu perdão, suplicou ao Senhor para que ele os perdoasse e entregasse o povo de Ai nas mãos do povo de Israel. E foi o que aconteceu. Você já parou para pensar o poder que a nossa oração tem? O poder que as nossas súplicas têm? Um coração contrito, quando o coração de um servo de Deus contrito, quando abre a boca para falar com Deus, você mexe com o coração de Deus, você mexe com Deus. Eu costumo dizer que a oração é o principal meio de comunicação entre os seres humanos e Deus. Só que é um hábito que muitos estão esquecendo, muitos estão perdendo, e é um hábito que nós temos que ter cotidianamente. Nós temos que cotidianamente conversar com Deus, entregar sobre Ele todas as nossas ansiedades. No caso aqui que eu estou citando, Josué conversou com Deus pedindo perdão pelo pecado de Acã. Mas nós podemos conversar com Deus também para agradecer. Nós oramos a Deus também para suplicar por algum bem, para pedir o auxílio dEle, para nos ajudar durante as nossas pelejas diárias. Tudo que nós precisamos, se nós entregarmos a Deus, se nós falarmos com Ele, nós conversarmos com Ele, Ele está de prontidão para nos atender. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe do que nós precisamos, Ele conhece nossas necessidades, mas muitas das vezes Ele quer nossa atitude. Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir o que nós queremos, o que nós estamos precisando, Ele quer ouvir o teu pedido. Então, por isso que eu digo, vamos perseverar em oração, vamos orar sem cessar, vamos buscar a cada dia a face do Senhor, que eu tenho certeza que Ele está de prontidão para nos abençoar e nos ajudar. Talvez o comentarista coloca na nossa lição que a conquista do povo de Deus à Terra Prometida foi um dos episódios mais sangrentos da Bíblia Sagrada. E talvez você pode estar pensando, mas por que Deus destruiu um povo inteiro? Por que a ordem foi que o povo de Israel matasse a todos, não deixasse escapar a ninguém? O subtópico 3 diz:
as muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Você não deve se escandalizar porque Israel destruiu as nações do sul, as nações do norte, porque Israel destruiu os povos para conquistar a terra de Canaã. Não. Devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus que por séculos insultaram a santidade de Deus. A vitória do povo de Israel sobre os povos de Canaã não foi só para entregar a terra prometida ao povo de Israel, foi também justiça de Deus para aquele povo, porque aqueles povos eles viviam uma vida de pecado, eles viviam uma vida depravada, e Deus havia dado inúmeras oportunidades de arrependimento para aquele povo, mas no entanto eles pioravam a cada dia. Então, através do povo de Israel, a justiça de Deus havia chegado para aquele povo. No Apocalipse, antes de Deus desatar os selos, derramar as taças e tocar as trombetas da justiça sobre a terra, João viu o arco celeste ao redor do trono como um sinal de sua misericórdia. Os homens sejam maus como os flores, e todos nós somos maus, o que varia à medida de nossa maldade, antes de serem objetos da ira de Deus, são agraciados com uma oportunidade de arrependimento. Como eu falei, o povo que foi derrotado ali, tanto as nações do norte, as nações do sul, todo o povo que foi derrotado para a conquista de Israel à terra prometida, eles tiveram a oportunidade. A graça de Deus estava alcançando aqueles povos para que eles se arrependessem e se entregassem a Deus. Só que eles tiveram a escolha de poder se arrepender, mas eles não escolheram isso. Escolheram continuar no pecado, escolheram persistir numa vida pecaminosa, e a justiça de Deus chegou para eles. Como eles souberam dos grandes milagres, todo esse povo soube dos grandes milagres, da travessia do Rio Jordão, da batalha contra Jericó, bem como a conversão dos gibeonitas, mas não retrocederam. Eles souberam de todas as maravilhas que Deus estava fazendo, souberam que mesmo Israel sendo aparentemente aos olhos humanos uma nação fraca, uma nação que não era preparada para a peleja, preparada para a guerra, e mesmo assim Deus estava indo na frente, entregando todos os povos para a nação de Israel. Mesmo assim, as nações do sul e nem do norte retrocederam e se entregaram a Deus. Pelo contrário, eles se enfureceram ainda mais e decidiram derrotar Israel. Esqueceram que Deus estava na frente dele, que era um ser maior que estava na frente dele, operando todos os milagres e maravilhas, que se fosse pelo povo de Israel, só por eles não conseguiriam. Mas mesmo assim, o povo do sul, decidiram ir em frente e afrontar o povo de Israel. E então Deus entregou também o povo do sul nas mãos do povo de Israel, e a justiça de Deus havia chegado para aquele povo. O penso da nossa lição diz: por que Deus não destruiu pelas mãos de Israel imediatamente todos os moradores de Canaã? Justamente porque Deus estava dando tempo para que aquele povo se arrependesse. Deus estava lhes dando a última oportunidade, mas eles a rejeitaram, por isso lhes sobreveio a destruição. Tem outro ponto importante, só para você ver como é o trabalhar de Deus. As nações do sul, elas possuíam ali seu território, sua economia, elas possuíam sua autonomia. Mas todas as nações do sul, elas se uniram para atacar os gibeonitas e derrotar os gibeonitas. O povo de Israel, eles em algum momento teriam que lutar contra as nações do sul para conquistar a terra prometida. No entanto, eles teriam que lutar contra cada nação daquela confederação do sul. Mas olha o que Deus faz. Todos aqueles povos se uniram
para atacar os gibeonitas foi quando Israel se uniu aos gibeonitas para lutar contra aqueles povos. Deus pegou todas as nações do sul e entregou todas as nações do sul para o povo de Israel. Se Deus estiver na frente da tua batalha, se Deus estiver na frente da tua luta, você pode até não ter estratégias para vencer aquilo, mas só que Deus vai criar situações, Deus vai te dar estratégias e Deus vai te levar rumo à vitória. Mas para isso você tem que confiar em Deus, para isso você tem que se entregar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar aqui um alô aqui para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Agradeço a Deus que tem alguns jovens aqui dos Herdeiros do Rei nos ouvindo. E peço que nós estamos na metade mais ou menos da lição, ainda tem um vasto conteúdo aqui a ser ministrado. Eu peço que você compartilhe essa live para que nós possamos ministrar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Eu quero mandar um abraço aqui para a irmã Irene, mãe da Iris, sogra do Jones, lá do Pará, serva de Deus abençoada. Sinta-se abraçada por nós, irmão. A Elisama Vitória, jovem abençoada, a paz do Senhor. Irmã Raimunda, Deus abençoe a irmã Raimunda, a paz do Senhor. Irmão Davi, nosso conselheiro, homem de Deus, sábio, bênção de Deus nas nossas vidas. E, como bom conselheiro também, ele é um ótimo músico, um exímio tecladista. Irmão Ivanei, nosso coordenador, irmão Ivan, Deus abençoe, irmão Ivan. Irmão Ádia, Pai do Senhor, irmão Ádia, Deus abençoe. Irmão Lucas Trindade, Luquinhas, um dos líderes da Mocidade Herdeiros do Rei, Deus abençoe, irmão Lucas. Hoje os Lucas e Ediones não puderam estar, né? Não puderam estar ministrando essa lição, mas porque eles estão em um trabalho, né? Eu abro até aqui esse espaço para divulgar o trabalho dos irmãos. Eles estão com uma venda de peixe assado ali ao lado da congregação Olaria. Se você ainda não preparou o seu almoço, você quer comer algo diferente hoje, faça o pedido para o irmão Jones ou para o irmão Lucas, entre em contato com eles, encomende já a sua banda de peixe assado. É uma delícia, é uma bênção e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Entre em contato com o Lucas ou com o Jones e encomende já o seu. Aleluia. Então vamos voltar aqui para a nossa lição, entrando no tópico 2, que diz sobre os reinos do norte. Os reinos do norte que Deus entregou também para o povo de Israel. Deus reúne os inimigos do norte. Se a confederação sulista tinha muita gente, a do norte reuniu um grupo ainda maior. Segundo o historiador Flávio Joséfo, eram em torno de 300 mil pessoas, 300 mil guerreiros que faziam parte naquela batalha, que faziam parte do povo do norte. E inclusive na palavra de Deus, Josué ele compara aquele povo como os grãos de areia na praia do mar, de tão grande, de tão numeroso que eram os guerreiros das confederações do norte. Mais uma vez os inimigos se reuniram para pelejarem contra Israel. Os israelitas tiveram receio. Quem é que não teria, né? Uma nação pequena, um povo pequeno, lutar, que já vinha guerreando contra vários povos, agora se deparar com um exército de 300 mil guerreiros, lutar contra 300 mil guerreiros com um vasto número de material bélico, um excelente material bélico, pessoas experimentadas em guerra, experientes em guerra, povos conquistadores. Quem é que não teria medo, né? E o povo de Israel, nesse momento, mais uma vez, eles tiveram receio, eles tiveram medo. Mas como eu falei anteriormente, todas as vezes que a esperança daquele povo estava diminuindo, todas as vezes que eles sentiam medo, Deus
vinha com a sua palavra de consolo, vinha com o seu refrigério e dizia: não temas. Em Josué capítulo 11, versículo 6, Josué capítulo 11, versículo 6, disse o Senhor Josué: não temas diante deles. Deus falava com Josué para... A palavra de Deus era para Josué, para que Josué falasse ao povo, entregasse aquela palavra de consolo, de conforto para o povo, para reanimar os ânimos daquele povo, para que eles pudessem persistir, para que eles pudessem seguir e conquistar a terra prometida. E a palavra de Deus diz que Deus falou para Josué: não tema diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos alejarás e os seus carros queimarás no fogo. A cada novo episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente, pois na guerra contra Jericó, ele derrubou as muralhas na batalha contra o sulista, ele mandou chuva de granizo e fez o sol parar, e agora, contra os povos do norte, ele marcou a exata hora da vitória, sem anunciar, porém, qualquer milagre. A derrota ali contra o povo de Jericó é uma outra passagem bem conhecida que nós sabemos, que houve 7 dias de preparação, e no último dia Deus mandou que o povo gritasse. Então aquelas muralhas, aquela fortaleza que cercava Jericó, ela entrou em ruínas, ela caiu, e Deus entregou Jericó ao povo de Israel. E Deus já vinha demonstrando a sua bondade na vida do povo de Israel em inúmeras situações. E dessa vez, quando o povo de Israel começou a se entristecer, começou a ter medo, Deus agiu de modo diferente. Deus falou para Josué, para que Josué falasse para o povo o momento exato que ele entregaria as nações do norte nas mãos do povo de Israel. Deus disse: amanhã, nessa mesma hora, eu entregarei esse povo nas mãos de vocês. O que eu quero dizer com isso? Deus age de forma particular na vida de cada um. Deus age de forma particular, de acordo com a situação e de acordo com cada pessoa. O nosso Deus é um Deus criterioso. Ele é um Deus que ele conhece suas necessidades, ele vê o que tu está precisando e ele age de acordo com o que você está precisando. Muitas das vezes nós até tentamos tomar a rédea da situação e fazer as coisas do nosso jeito e quebramos a cara. Por quê? Porque se nós entregarmos as nossas vidas, se nós entregarmos as nossas lutas nas mãos de Deus, como eu falei, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós, e se nós fazermos de acordo com a vontade dEle, que a vontade dEle é a única perfeita e agradável, com certeza nós alcançaremos a vitória da melhor forma possível. As armas da nossa milícia não são carnais. Na conquista da terra de Canaã é comum a expressão feriram ao fio da espada, ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos na batalha contra os inimigos, tendo como principal instrumento de ataque uma espada forjada em bronze, a qual media entre 25 e 30 centímetros. O povo de Israel, eles tinham como objeto, como material de batalha, essa espada que media entre 25 e 30 centímetros, fabricada em bronze, e possuía também arcos, lanças, fundas, mas só que nem esses materiais se comparavam ao poderio bélico das nações contra as quais o povo de Israel lutava. Só que o povo de Israel tinha também carros, o povo de Israel tinha também cavalos. No entanto, para Deus mostrar que Ele estava na frente da situação e para que o povo de Israel não se engrandecesse, não esquecesse de Deus no momento da vitória, Deus mandou que o povo de Israel aleijasse os cavalos e queimasse os carros, para mostrar, para entregar
todas aquelas nações na mão do povo de Israel e mostrar que ele estava na frente da situação, que ele estava na frente daquela batalha e que era ele que estava entregando todas aquelas nações na mão do povo de Israel. E como eu falei, as nações do norte, as nações do sul, todos os povos contra os quais o povo de Israel lutou, eles possuíam um poderio bélico muito grande, possuíam armas de guerra de inúmeras infinidades, eles possuíam armas de longo alcance, flechas, lanças, e além do mais eles eram experientes em guerra. E o principal meio de batalha, o principal objeto de batalha do povo de Israel era uma espada que media em torno de 25 a 30 centímetros. Ou seja, o povo de Israel precisava chegar o mais perto possível daquelas pessoas para feri-las e alcançar a vitória. Ou seja, era um combate corpo a corpo. As demais nações elas tinham o poder de atacar o povo de Israel com armas de longo alcance. E o povo de Israel eles precisavam chegar mais perto para conseguir alcançar o objetivo. Isso é para nós vermos que quando Deus está na situação, quando Deus está na frente da peleja, Ele vai criar situações para que nós possamos alcançar a vitória. Então, o povo de Israel lutou e conseguiu a vitória ali perante também as nações dos povos do norte. Tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra com base na fé e não nas armas de combate. Deus mostrou, quando Deus mandou que Josué ordenasse que aleijassem os cavalos e queimassem os carros de guerra, Deus estava querendo mostrar para Josué, eu estou na frente. Quando eu estou na frente, você não precisa de arma. Se eu estiver na frente, você não precisa de cavalo, não precisa de carros de guerra. Se eu estiver na frente, eu vou criar situações para que vocês vençam. Contra os povos do sul, eles não precisaram de arma. Deus mandou uma chuva de granizo e matou aquele exército. Quando Deus está na frente, você pode até não ter armamento, você pode até não ter forças, você pode até não estar mais tendo meios para conseguir seguir, mas se Deus estiver na frente, Ele vai criar situações, Ele vai te alcançar com a graça dEle, Ele vai te alcançar com o milagre dEle, Ele vai realizar o impossível para te entregar a vitória. No Salmo de número 20, verso 7, o salmista diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Ou seja, aquelas nações do sul, as nações contra as quais o povo de Israel pelejou, elas depositavam sua confiança na sua experiência em batalha, elas depositavam a sua confiança no seu poderio bélico, mas Deus queria que o povo de Israel depositasse a sua confiança nele, depositasse a sua confiança no Deus Todo-Poderoso, e foi essa a chave da vitória. Esse foi a receita da vitória do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A guerra contra as nações do Reino do Norte, ela foi uma guerra muito longe. Como eu falei, muito longa. Como eu falei anteriormente, Deus age em cada situação de acordo com a sua particularidade, e Deus age na vida de cada pessoa de acordo com a sua particularidade. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Contra as confederações do Reino do Sul, que foi liderada pelo rei de Jerusalém, a vitória foi dada para o povo de Israel de uma forma mais rápida, foi muito rápido. Contra Jericó também foram 7 dias, foi rápido. Contra o povo de Ai, apesar de uma inicial derrota por conta do pecado de Acã, Deus entregou aquele povo também de uma forma rápida. Só que contra as nações dos reinos do norte, aquela guerra demorou mais tempo.
A nossa lição no subtópico 3, que tem por título Uma Longa Guerra, diz: se a Confederação dos Reis do Sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, a Confederação do Reino do Norte foi liderada por Jabim, rei de Azor, uma grande e fortificada cidade, o qual uniu dezenas de cidades-reinos que eram inimigas entre si, mas naquele momento estavam juntas para elegerem Israel como inimigo comum a ser destruído. A história que se repete até os nossos dias. O comentarista aqui ele faz questão de destacar mais uma vez que as nações do Reino do Norte ela era uma nação que possuía fortificações, possuía fortalezas e possuía experiência em guerras e tudo mais. E aquelas nações que se aliaram naquele momento para pelejar contra o povo de Israel, elas eram nações que eram inimigas entre si. Só que naquele momento eles se uniram para lutar contra o povo de Israel. E o comentarista colocou que essa história se repete até os nossos dias. Por quê? Porque se nós pararmos para analisar, existem muitas situações nas nossas vidas em que nós vemos pessoas se unirem para ver a nossa derrota, nós vemos situações ocorrerem para ver o nosso fracasso, mas quando Deus está na situação, quando Deus está no barco, o milagre acontece. Quando Deus está na situação, a vitória vem. Segundo o historiador Flávio José, a guerra contra o norte durou 5 anos e existem outros estudiosos que dizem que durou até 7 anos. Então ficou entre 5 e 7 anos a guerra contra os povos do Reino do Norte. Mais uma vez a promessa feita pelo Senhor de que a terra seria conquistada lentamente cumpriu-se integralmente. Nós vemos que Deus age nos detalhes. A promessa de Deus ela se cumpre de acordo com o que Ele diz. As promessas que Deus fez para o povo de Israel, ela foi se cumprindo estritamente de acordo com o que Ele havia prometido para Moisés e posteriormente também para Josué. Se a guerra contra Jericó e Ai, bem como a batalha contra os reinos do sul, duraram pouco tempo, a peleja contra o reino do norte, os reinos do norte, demorou anos a fios. As estações dos anos se sucederam, mas as batalhas se estendiam sem nenhum milagre, apenas os livramentos cotidianos e sempre os hebreus precisando estar alertas, pois os inimigos poderiam estar à espreita. Por que a guerra contra a Confederação das Nações do Sul de Canaã durou pouco tempo e a do Norte durou vários anos? Mais uma vez, neste ponto, observa-se a multiforme sabedoria de Deus e o seu jeito criativo de resolver problemas. Não é porventura assim também a nossa jornada? Essa guerra também durou muito mais tempo, a peleja contra os povos do Norte, não só para se cumprir a palavra de Deus que diz que a terra seria conquistada lentamente, mas também mais uma vez para demonstrar a graça de Deus, a misericórdia do Senhor para com a vida dos seres humanos. Essa guerra durou entre 5 e 7 anos para que aquelas nações do norte também tivessem, assim como as do sul, tivessem tempo, tivessem oportunidade de recuar e se renderem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se renderem ao Senhor dos Exércitos. No entanto, conhecendo a história, conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos que não foi isso o que aconteceu. Nós sabemos que eles pelejaram, eles lutaram contra o povo de Israel e Deus os entregou nas mãos dos israelitas e mais uma vez o povo de Deus foi vencedor em mais uma batalha e assim foi conquistando as promessas que Deus havia feito a eles de conquistar uma terra que mana leite e mel. O tópico 3, ele tem como tema conquistando o impossível.
durante toda a liderança de Josué, durante toda a trajetória do povo de Israel, da passada do Jordão até a conquista da Terra Prometida, o Moisés, o líder anterior, ele era sempre lembrado. E nos capítulos base dessa lição de hoje, que é os capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué, não é diferente. E Moisés também, nesses capítulos, ele foi de forma mais veemente lembrado. O subtópico 1 diz: os capítulos 10, 11 e 12 de Josué são, sem dúvida, os mais sangrentos de toda a Bíblia, pois são narradas as guerras contra os inimigos do povo de Deus. Os hebreus destruíram várias cidades em obediência ao Senhor. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. E eu abro parênteses aqui também para dizer que a conquista da terra prometida ela só se deu porque Josué, instruindo o povo de Israel, ele seguiu à risca as instruções que Deus havia dado para Moisés e também as instruções que foram reafirmadas a ele por Deus antes da travessia do Jordão. A conquista da terra prometida não foi algo fácil. Nós sabemos que da saída do Egito o povo de Israel passou 40 anos rodeando ali o deserto. Nós sabemos que Moisés havia mandado espias para espionar as terras de Canaã, e aqueles espias trouxeram um diagnóstico de que aquelas terras possuíam pessoas de alta estatura, aquelas terras possuíam fortalezas, possuíam material bélico avançado, e então, durante o tempo de Moisés, o povo recuou e não pelejou contra os povos de Canaã. Por quê? Porque Deus já tinha escrito uma história para aquele povo. Deus já sabia cada detalhe do que iria acontecer. Então todas as instruções que foram passadas para Moisés foram reafirmadas a Josué, e eles cumpriram tudo de acordo com o que Deus havia falado, e então assim Deus entregou a terra de Canaã ao povo de Deus. E o ponto importante aqui que nós devemos ressaltar é que nós nunca devemos esquecer daqueles que nos antecederam, daqueles que deram o seu melhor para o crescimento da obra de Deus. Isso trazendo para os nossos dias de hoje, nós não devemos esquecer da nossa liderança, nós não devemos esquecer dos nossos pastores, nós não devemos esquecer daqueles que vieram antes de nós, porque se nós estamos aqui hoje foi porque Deus usou pessoas no passado para proporcionar esse momento ao qual nós estamos vivendo hoje. Vou dar um exemplo aqui, hoje nós somos conhecidos como protestantes, mas por que nós temos essa liberdade hoje, sendo que antigamente éramos escravizados pelos dogmas da Igreja Católica? Porque Deus levantou uma pessoa que foi Martinho Lutero para se opor àquelas instruções da Igreja Católica e, de fato, transmitir para a população o que a Bíblia Sagrada dizia, onde foi instaurada a Reforma Protestante. Então, Deus e Martinho Lutero, ele deu continuidade a uma história que já vinha sendo escrita há muito tempo atrás por seus antecessores. Então, hoje nós somos conhecidos como protestantes porque lá atrás alguém foi levantado por Deus para se opor às instruções erradas que eram dadas. Se hoje nós temos liberdade, outro exemplo, nós somos membros de uma denominação conhecida como Assembleia de Deus, porque lá atrás Deus usou os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren para inaugurar a Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil. Então nós vemos que Deus usou pessoas no passado e essas pessoas deram o seu melhor
para escrever uma história ao qual nós temos a responsabilidade de continuar escrevendo. Então, por isso que nós devemos ser gratos a Deus e gratos a essas pessoas que nos antecederam, assim como Josué nunca esqueceu dos ensinamentos de Moisés, assim como Josué nunca esqueceu do que Deus havia feito também durante a liderança de Moisés na vida do povo de Israel. O subtópico 2 do tópico 3 diz o seguinte: o sol brilhava sobre Gibeão. Os povos cananeus adoravam o sol e a lua, por isso Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos, o que se constituiu em um grande testemunho para todos sobre quem era o Deus verdadeiro. A mesma estratégia evangelística o Senhor, em seu grande amor, utilizou na terra do Egito, na qual se adorava o Nilo, cujas águas se transformaram em sangue durante uma das pragas que foi lançada no Egito, bem como os muitos animais e astros celestes. Todos os objetos de culto foram afetados pelas pragas para mostrar que só o Senhor é Deus, o Deus verdadeiro. Ademais, o local estratégico em que Deus parou o sol era uma forma de chancelar a decisão dos gibeonitas de se submeterem aos israelitas, bem como demonstrar a Israel a correção de sua conduta em socorrer um povo amigo por causa da aliança feita diante de Deus, que estava precisando de ajuda. Nós vemos aqui que Deus, para mostrar que Ele era Deus, o Deus verdadeiro, Ele usou todos os objetos de culto daquele povo. Os gibeonitas aqui, os cananeus, todos os cananeus, inclusive os gibeonitas, eles adoravam o sol e a lua. Eles tinham o sol e a lua como Deus. Então Deus parou o sol e parou a lua também, para mostrar que Ele era Deus, o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses, para mostrar que Ele que comandava a lua, que Ele que comandava o sol, que Ele que criou os animais, que Ele que criou o rio, como o comentarista colocou aqui. Durante o período em que Deus estava retirando o seu povo do Egito, as pragas veio também para mostrar que todos os objetos de culto que o povo do Egito ali tinha, foram também objetos de praga do Senhor, para mostrar que Ele tinha o controle sobre o mar, que Ele tinha o controle sobre o rio e sobre os animais que o povo do Egito, para mostrar que o Deus de Israel era o verdadeiro, era e é o verdadeiro Deus, Deus acima de todas as coisas. E como só para enfatizar e para reafirmar o que eu falei no tópico anterior, Deus ele deu inúmeras oportunidades para que os povos se arrependessem. Tanto é que o exemplo dos gibeonitas é um exemplo claro de que Deus ele estava de prontidão para perdoar e abençoar aqueles que se arrependessem. Os gibeonitas, eles decidiram se unir a Israel e reconhecer o poderio de Deus. Tanto é que Deus entrou em ação na peleja dos gibeonitas e enviou o povo de Israel para pelejar a favor dos gibeonitas contra as nações do Reino do Sul, e entregou ali a vitória na mão daquele povo. Então, Deus ele age na vida daqueles que se arrependem. O Deus que nós servimos é um Deus misericordioso, que há mais em torno de 2000 anos atrás, Ele entregou o seu único Filho por mim e por você, para nos dar vida, mas não só uma vida terrena, mas uma vida eterna, uma vida celestial. Por quê? Porque aqui na terra nós sabemos que tudo isso aqui é passageiro. Nós sabemos que hoje nós estamos vivos, mas amanhã talvez nós podemos morrer. E se nós morremos com Cristo, sabemos que nós temos um lugar guardado nas mansões celestiais. Mas Edmundo, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que é preciso fazer? Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Se arrepender da vida pecaminosa que porventura você viva, e se entregar ao Senhor e viver uma vida pautada na vida sagrada.
Talvez você que está nos ouvindo nesse momento pode não ser crente ou pode ter se afastado dos caminhos do Senhor, está ouvindo essa mensagem aqui nessa manhã e você sentiu no coração de que você precisa voltar aos braços do Senhor ou que você precisa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, que você está se sentindo desamparado ou angustiado, olha para a direita e para a esquerda, não vê ninguém para lhe apoiar, para lhe ajudar, e você quer um auxílio, você quer que Deus preencha o vazio do seu coração, eu te convido nesse momento a entregar a sua vida ao Senhor, entregar a sua vida a Deus, fazer valer o sacrifício que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Eu te garanto que não vai ser uma vida fácil, não vai ser uma vida apenas de coisas boas. Terão lutas sim, mas uma coisa eu te garanto: em todas essas lutas você vai passar com o auxílio do Espírito Santo, porque Deus sempre vai estar ao seu lado, porque Ele não desampara um filho seu. E uma coisa é certa: depois de toda luta vem uma grande vitória. E Deus estando ao nosso lado, essa vitória é certa, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu te convido nesse momento, se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você depois venha assistir esse vídeo e decida aceitar Jesus, curve sua cabeça, ore ao Senhor, entregue sua vida a Ele, e no momento em que essa pandemia acabar e nós pudermos voltar a nos reunir para adorar o Senhor nos templos, eu te convido que você vá no templo mais próximo da sua casa e ratifique essa entrega, que você vá lá e se apresente, diga que você aceitou a Jesus ou se reconciliou e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e venha servir a Deus juntamente conosco, venha adorá-lo juntamente conosco, e sintam-se abraçados, saibam que vocês sempre terão nós, servos de Deus, como irmãos, para ajudá-los em todos os momentos. E finalizando a nossa lição, o subtópico 3 diz que Josué fere 31 reis. Josué feriu 31 cidades e estados que possuíam sua autonomia e eram inimigas entre si, mas por incrível que pareça se uniram para atacar o povo de Israel. Os reinos que foram destruídos, conforme Josué 12, integravam 7 nações ou etnias, que está lá em Deuteronômio 7, essas nações que são os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferrezeus, heveus e os jebuseus, e todas foram destruídas. Esses povos eram considerados cananeus, por serem descendentes de Cã, filho de Noé, e habitarem na terra a oeste do Jordão, Canaã. Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes do que eles. Depois vermos todas as lutas enfrentadas pelos hebreus, compreendemos porque Deus tinha dito a Josué que ele deveria ser forte e corajoso. Nós vemos que aqueles povos eram povos mais fortes, mas tudo isso aí é para reafirmar o poderio de Deus nas nossas vidas. Tudo isso aí é para reafirmar de que quando Deus está na situação, de que quando Deus está na peleja, não existe impossível, porque Ele nos reveste de sua força e com Ele nós podemos vencer e ultrapassar qualquer situação, qualquer obstáculo, o que talvez aos olhos humanos é impossível. Se você está sofrendo de uma doença, já foi desenganado, se você abandonou um sonho porque você acredita que esse sonho não é possível ser realizado, se talvez a sua luta seja uma causa na justiça, que você pense ou já disseram para você que não irá dar certo, mas uma coisa eu te digo: assim como Deus agiu no povo de Israel e entregou todas essas 31 nações
que eram experimentadas em guerra, possuíam suas ferramentas de guerra, eram experientes em batalhas, eram povos conquistadores. Mesmo assim, Deus entregou nas mãos de Israel, que era considerada uma nação mais fraca, uma nação de povos que apenas reagiam a ataques. Deus entregou nas mãos de Israel. Deus também pode entrar em ação na tua causa e pode te fazer vencer essa situação e te entregar a vitória. Basta apenas você entregar a sua vida a Ele e permitir que Ele haja na sua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Essa revista ela trata sobre a conquista da terra prometida ao povo de Israel. E hoje nós concluímos mais uma lição. Hoje nós concluímos a lição de número 10. Na semana passada houve um equívoco e foi dada a lição de número 11, só que hoje nós estamos na lição de número 10 e concluímos ela. Nós tratamos sobre a conquista do povo de Israel e a vitória dele sobre as terras do sul e do norte, as nações do sul e do norte, e mostramos também sobre essas 31 nações que foram destruídas pela graça de Deus. E eu te convido, meus amados, ao próximo domingo estar juntamente conosco, mais uma vez, adorando ao Senhor, aprendendo um pouco mais a palavra de Deus. Nós não sabemos de tudo, mas nós procuramos passar o pouco que nós sabemos para vocês. E pela graça de Deus estamos aqui mais um domingo. Convidamos vocês para que vocês possam estar nos acompanhando cada dia mais, divulgando essas lives. O culto será realizado logo mais à noite. E vamos alcançar aqueles que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Aqueles que estão precisando ouvir um pouquinho mais de Deus, que pode estar se sentindo só, aflitos por conta desse isolamento. Mas só depende de nós cumprirmos o ID do Senhor durante essa época de pandemia, durante essa época de isolamento, através dessa ferramenta que é as redes sociais. Faça a sua parte. Se você não pode estar presente para fazer uma live, divulgue a live dos irmãos, divulgue os cultos que são realizados e vamos ganhar almas para o reino do Senhor através dessa ferramenta. Eu agradeço a Deus por este momento que estivemos aqui, ministrando um pouco mais da palavra do Senhor. E eu te convido nesse momento a curvar a sua cabeça para orarmos e entregar esse momento que estivemos aqui adorando ao Senhor. Senhor Jesus, meu Pai, te agradecemos, Deus amado, por mais esse momento que estivemos aqui, meu Deus, te buscando e ensinando e aprendendo um pouquinho mais de ti, Senhor. Meu Deus, eu te apresento aqueles teus servos, meu Pai, que nos acompanharam nesse momento, meu Deus. Aqueles, meu Pai, que porventura estão aflitos, que estão pensando em desistir, que estão com sua esperança já no limite, Senhor Deus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha falar com cada um, que o Senhor venha tocar, meu Deus, em cada um. E assim como o Senhor fez, meu Pai, com o povo de Israel, meu Deus, venha entregar a vitória para os seus servos, meu Deus. Venha reavivar, meu Deus, a esperança deles, meu Pai, para que eles possam permanecer firmes, caminhando rumo à vitória, meu Pai, pois nós sabemos que quando Tu estás conosco e quando Tu estás ao nosso lado, meu Pai, nós podemos ultrapassar qualquer situação, nós podemos ultrapassar qualquer barreira, pois em Ti nós somos mais do que vencedores, Senhor. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha estar conosco a cada dia, que o Senhor venha abençoar os Teus servos, meu Pai, que estão usando este meio de comunicação, essa ferramenta para ministrar a Tua palavra, meu Pai, para expandir, meu Deus, o Teu Evangelho, Senhor Deus amado. E te pedimos que o Senhor venha estar conosco, nos abençoando, nos livrando de todo mal. Esteja conosco, meu Deus, no decorrer deste domingo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. E você que ainda não almoçou, peça o seu peixe assado ali com o nosso amigo Lucas e Ediones. Entre em contato com eles e
encomende já o seu peixe e você vai ter um almoço abençoado hoje, pela graça de Deus. E eu agradeço a todos que nos acompanharam. Esteja conosco domingo que vem, esteja conosco no culto de logo mais à noite, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos e até a próxima. Amém.